Oi! Oi, gente. Ai! Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, meninas? Tudo bem, e Tudo você? ótimo, querida. Tudo ótimo. Que bom. Então, Diga. aconteceu um negócio aí nesse setembro, dia 18. Hum. A TV brasileira completou 70 anos, mulher. 70 anos, velho. Acredita? Nossa 60 Senhora. anos. Tá ficando bem. É Já quase é uma minha idade senhora. toda. Eu lembro do Quase- aniversário de 50. Quase minha vida toda. Então, hoje a gente vai fazer um especial TV brasileira para enaltecer os ícones desse movimento cultural tão transcendente do Brasil. Né? Será que é até hoje, né? Eis a questão. Será, assim? Diz a questão. Tá perdendo, né? Tá perdendo a importância. Calma lá, nessa minha relação. senhora. Será, querida? Guarde suas A cartas gente na vai manga. lá pro túnel do tempo e a gente vai voltar e ver como é que o consumo da TV evoluiu nesse país. Pra caramba, né? Vocês lembram, gente, da primeira TV que vocês tiveram? Primeiras coisas que vocês consumiram na TV? Lembro da primeira TV que eu tive, eu lembro. A Eu sou primeira da, coisa que eu consumi, acho que foi programa infantil, provavelmente. eu sou da época em que meu pai, eu ficava lá embaixo e meu pai subia no telhado pra mexer com o bombril a antena pra ficar sinal bom. Nossa, sério? Quem fazia isso? Quando eu morava, eu acho que eu tinha 2 ou 3 anos, eu morava lá no, perto de você ainda, Gui. Nossa. E aí meu pai subia na antena e ficava mexendo. Você sabe disso, Igor? Então, aqui a gente nunca teve antena fora, né? A gente tem agora com a digitalização. Mas a gente tinha aquela anteninha de R$ 10 que o cara passava na porta vendendo, que a gente espetava e colocava bombril nas duas pontas pra melhorar. Sim. A gente teve isso você também em tinha. casa. Essa Nossa. Plasmatic. A gente Tacava não- apanhar daquilo era o ó. Enfim. Era nem TV digital, era para pegar algum sinal na TV, a gente tinha que botar Era. um pontinho na TV, então não era nem. Era. Era para pegar qualquer sinal. A gente e meu pai fazia isso. Então eu lembro muito disso quando eu era criança. E claro, aquela TV de tubo, né? Que é um trambolho Sim, na sala, né? Imagina, minha Bom. TV era sem controle remoto. Imagina, anos 80. Era aquela TV de seletor ainda. Imagina, super analógico. Nossa. Você botava na Globo, você tinha preguiça de ficar mudando de canal. É verdade. Porque Eu tinha um cabo de vassoura que eu ficava apertando assim, porque eu tinha preguiça de. Exato. Não, e sabe o que é pior? Além de mudar de canal, você ainda tinha que acertar a imagem, porque cada canal pegava de um jeito, né? Então, assim, a Globo tá pegando bem, aí você mudava de canal pra Bandeirante, sei lá, aí tava pegando mal. Aí você tinha que ficar ajustando na antena até começar a pegar bem. Nossa, é um inferno. Nossa, muito louco. Era horrível. Eu lembro do meu pai subir no telhado pra arrumar antena, mas não era frequente, tipo, era uma vez por ano, sei lá. Eu não sei, eu guardei essa E eu lembro lembrança. dessa antena aí que você falou, Igor, a que você colocava em cima da TV. Só que tinha umas TVs que já vinham com uma antena própria, vocês lembram? Sim, sim. Ai, sim. Elas ficavam deitadinhas, você erguia, puxava pra cima. Isso. Achava o máximo. Tinha essa também. Sim, eu lembro dessa TV também. E era só uma TV por casa, né? Mais de uma TV. Eu lembro que o meu avô comprou 2 TVs, sei lá, e foi uma coisa muito louca, assim, de ter 2 TV em casa, né? Que não... Lá em casa nunca foi assim. Não, Cada na minha cômodo casa. tinha uma TV. Sério? Cada cômodo tinha uma TV. Riqueza, né, meu filho? Dinheiro. Nossa, que chique. A nossa Mentira. ainda. Mas Que ostentação. era uma TV em cada quarto, tipo, e na sala. Mas isso aí já é anos 90, anos 2000, né? Isso, já é anos 90. Porque Que é quando eu tava vivo. Antes eu não sei. nos anos 80 não tinha esse negócio de ter 2 TV em casa, não. Não, nos anos 90, quando eu fiquei adolescente também, aí já tinha TV no quarto e tal, nos quartos. Aí acho que ficou mais acessível também a TV, né? Já não era tão... Mas todo mundo consumia Rede Globo? né? TV aberta, né? As redes que vocês consumiam? Eu, particularmente, nunca gostei muito da Globo. Acho que eu tenho assistido o Globo agora, em 2019 para 2020. Eu consumi muito cultura. Sim, Ai, sim. TV Cultura era
Tudo, Cultura. né? Tudo, maravilhosa. A minha Toda infância. a minha alfabetização é da TV Cultura. Olha. Conversando com o Fih ontem, que aí a gente tava falando sobre as músicas do Spotify, e aí eu indiquei uma música, né, do Palavra Cantada, Você chegou a ouvir, Fih? Eu ouvi, mas falei bem, palavra cantada já não é da minha geração. Então, essa música do Palavra Cantada passava quase todo o comercial da Cultura, assim. Da Tipo, Cultura. todas as crianças sabiam cantar, todos choravam. Eu chorava que aí eles tinham uma mesa com um cenário de massinha e os personagens. E lá, perguntei pra minha mãe. Nossa, eu já chorava. Eu acho que a gente define a sua geração de TV Cultura pelo programa Rá-Tim-Bum que você assistiu. Rá-Tim-Bum não, olha só, você acredita? Porque eu assisti Rá-Tim-Bum, o primeiro. Eu Aí assisti, eu já era Castelo Rá-Tim-Bum. E eu o assisti livro deve ser Castelo Ilha do Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum, assisti Ilha, assisti Castelo Rá-Tim-Bum, mas na minha época eu não assisti Rá-Tim-Bum. Eu fui assistir Rá-Tim-Bum bem depois, assim. Mas não sei porquê, acho que eu não curti. Eu não Rá-Tim-Bum é da Então, minha época e do Gui. Na minha Mas- época, o Rá-Tim-Bum já tava em repetição, reprise, isso. então, acho que era isso. Mas eu assisti até Decurso 2000, tá, gente? É louco. Nossa. Mas eu lembro da estreia do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu fiquei Sim. sentado lá esperando a hora. Exato, Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, Castelo X-Tudo. Rá-Tim-Bum. Gloob era a minha vida. Ai, Gugu era Amo incrível. Gloob Não, pra eu sempre. lembro que eu chegava da escola, a gente jantava, e aí a gente assistia Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, e aí Contos de Fada depois. Olha Contos de só. Fada eu não assistia muito, não, porque eu tinha medo, achava um pessoal esquisito lá. Eu lembro que meu Caiu? desenho predileto era Caiu. Caiu é uma graça. Até eu descobri que ele tinha câncer, aí eu fiquei bem mal. Me senti, Tem isso daí, né? Tem isso daí. eu me senti super mal, assim, e eu fiquei tipo, meu Deus, aí eu chorei, e aí eu não consigo mais assistir, não consegui na minha infância, porque pra uma criança era muito traumatizador, assim, sabe? Tipo, lidar com essas coisas, que eu acho que é a proposta do desenho, inclusive, você lidar com. Sim. Mas aí eu lembro que me assustou muito, eu tinha muita dosinha, aí eu parei. Ninguém tocou no melhor programa de todos os tempos, que é. Como é o nome desse menino? O Chuck? Que Chuck? O Júlio na gaita, bicharada no vocal. Júlio na gaita, bichorada no... Cocoricó. Cocoricó. Mas que o Cocoricó já Gente, era. isso tá muito recente. Isso daí. Eu lembro de quando estreou Cocoricó. Isso é da época de Bambalalão. Maravilhoso. Nossa, muito bom. Como é que você conhece Falando em Bambalalão, O Bambalalão era um negócio que parecia o programa do Bozo, não era? Tinha tipo o programa da Xuxa. tinha auditório, tinha as crianças, mas era pela TV Cultura, tinha um pouco mais de conteúdo. Assim. Não lembro. Sei lá, penso eu, né? O que você assistia quando você era criança, Gui? Eu não lembro o que você assistia na sua casa. Bom, eu assistia desenhos que passavam basicamente no SBT, Punk, que eu adorava. Punk era lindo, era maravilhoso. E assistia a Xuxa também, fui um baixinho da Xuxa. Ai, Xuxa, eu adorava a Xuxa. Eu amo a Xuxa até hoje, Mas eu adorava a Xuxa com medo não, com receio, porque Xuxa era coisa de menina. E aí eu tinha vergonha de gostar de Xuxa. Sério? Nossa, eu sempre gostei. Pedi o disco dela, tinha lá o Xuxa número 2. Show da Xuxa. Nossa, Show da Xuxa eu tive o 2. show da Xuxa do 1 ao último. Sério? Eu fui ter Xuxa. Fui ter Xuxa há muito tempo depois. Nossa. E aí acho que era basicamente isso. Assim, aí tinha Mara, mas eu não gostava muito. Já não era Xuxa na imaginação? Então, só que aí eu fui ver tipo, os primeiros discos da Xuxa bem depois, sei lá, tipo, época do Xuxa 4, Xuxa Circo. Nossa. Sim. Mas não era só pra baixinhos, né? Era show da Xuxa. Ai, não lembro. É que ela fala Xuxa só para baixinhos. Ah, tá. Então era só para baixinhos. Que aí já é depois da fase Xuxa no Mundo da Imaginação. Nossa, mas eu acho que esse Xuxa tá. só pra baixinhos é pós-ano 2000, assim. Não, isso sempre... Aí já é pro meu irmão. Gente, eu sou de 96, não tem como eu curtir Xuxa antes de 2000. De 2000 eu tinha 4 anos. Gente, em 96 eu tava indo pra cinema com o Felipe. A gente tava atravessando as avenidas aí de São Paulo, indo pra cinema. Que lindo. Queria eu estar nessa época andando pelas ruas de São Paulo, seria bem melhor do que hoje. Não, gente, não ia. Eu acho que não. Assim,
A gente fica romantizando assim o passado, mas era sombra, assim, sei lá. Era sombra, Eu era acho. bizarro. Olha, sombra. Sabe que na minha cabeça eu tenho uma imagem meio libertadora, assim, tipo, de uma galera que curtia mais. Aquela visão que eu tinha daqui de onde eu morava, assim, sabe, quando eu era criança. De Mas que a galera. tem uma coisa, Igor, que, por exemplo, eu e o Gui, com 12 anos, a gente foi sozinho no cinema. Ah, que legal. E, tipo, hoje uma criança de 12 anos não vai sozinho no cinema. Então, é meio essa visão que eu tinha Exato. dessa época. Eu lembro que o primeiro filme que a gente foi assistir foi Mortal Kombat, você lembra, Gui? Não foi Gasparzinho? Ah, foi Gasparzinho, é verdade. Ai, Eu assisti Gasparzinho no cinema. E aí foi Gasparzinho e a gente foi sozinho, mas a gente tinha 12 anos. Mas eu lembro, vocês lembram do Porta dos Desesperados? Sérgio Lembro Malandro, do Sérgio né? Malandro, Sérgio como não, gente? Malandro, Aliás, nossa. o Sérgio Malandro na TV brasileira, a gente falando de TV brasileira, apareceu em vários momentos, né? Depois ele sumiu, depois ele se Nossa, reinventou, voltou com É, um programa de auditório verdade. meio estilo baixaria, né? pegadinha, aquelas pegadinhas Depois ele baixas. virou comediante Exato, enfim, né? Também é uma dessas personalidades, Todo buraco que dava, não é? o Sérgio Malandro entrava. exato. É, Quando a Xuxa saía de Não férias, dava ele pra se livrar substituía desse ela. homem. A TV brasileira está tentando se livrar de Sérgio Malandro há 70 anos. é tipo E não isso, né, consegue. gente? Nossa, realmente. E, gente, aí passando essa fase da infância, assim, na adolescência, vocês gostavam de MTV? Não sei se o Igor conseguiu Ah, pegar a MTV Brasil, assim, quando ainda Ai, era da gente, Editora Abril. MTV era bafo, né? peguei. Eu peguei uma fase que estava perto do Max Mion sair, Hum, que aí eu lembro que foi uma época que a MTV deu uma caída, assim. E aí entrou uma nova Foi. geração, que foi quando chegou Tata Werneck, Rodrigo Capella, Marimun, Titi Miller, DDF. Acho que essa é a minha época que eu iniciei na MTV Brasil. Mas eu viciei tanto, mas tanto, assim, eu acho que eu me encontrei na MTV de uma forma que quando ela saiu, né, ela faliu, eu chorei, assim, assistindo a é, despedida da MTV. foi Chorei triste horrores. Ah, eu mesmo. também chorei. Foi muito triste. Foi A triste. gente Foi é o um fim de pouco uma mais era, né, antigo. gente? Pegou MTV da época da No auge da Sabrina vida. Parlatori, do Olha, Casé Peçanha, do João Gordo. Eu ainda assisti esse pessoal na MTV, Da mas Astrid, eles né? já estavam quase todos saindo. Astrid Fontinelli, que ele tinha um Não, programa Barraco, mas barraco, maravilhoso, MTV. Barraca MTV. Nossa, Barraca é um programa que é impossível de existir hoje, né? Sim, nossa, que as pessoas. E todo mundo falando junto, né? Botava um assunto polêmico para eles comentar, Mas e eram aí eles grupos, né? Então, assim, eram tinham desde pessoas grupos mais moderadas até pessoas mais radicais. radicais, e a Astrid ficava mediando isso, e as pessoas mandavam e-mails, ou então ligavam, não sei Era se bem interessante, bem interessante. era bem Mas você legal. lembra quando o Casé foi embora para Globo e ele botou fogo no cenário? sério? Nossa, eu não lembro disso. O Eu sei último que ele programa. na Globo não deu nada, né, gente? Então, o último programa dele, que ele foi contratado pela Globo, aí o último programa dele ele fez no lado externo da MTV, ele botou fogo no cenário e entrou numa geladeira. Porque a Nossa. Globo tinha essa mania de contratar as pessoas e colocar na geladeira, deixar Ah, 1 ou 2 anos sem programa. Então ele fez isso, ele botou fogo no cenário e falou: Bom, agora eu vou ficar aqui na geladeira. E nossa, e o ficou programa mesmo. dele. E ficou Depois um ele ano não na fez nada, geladeira. O né? programa dele não durou nada na Globo, né? Aliás, os ex-VJs da MTV, quando saíam da MTV, assim, Ah, dificilmente poucos se conseguiam. deram bem. Uma coisa depois, Pouquíssimos né? venderam alguma coisa. Mas a É, MTV tinha isso. É, Acho que foi o primeiro canal feito especificamente para adolescentes e jovens. Porque é. não sim. tinha uma programação dessas Sim, na TV exatamente. aberta, né? Gente, vocês Então, lembram da MTV Erótica com a Babi? Eu o peguei programa. mais eu peguei a fase Penélope e a fase também com o Didi F, Nossa, Titi adorava Miller o e ponto Titi P. Nossa, Sem a Vergonha. Penélope é maravilhosa. Max Fivelinha, lembra? Maxi velhinha. Lembro. Fivelinha, que era no Erótica A também. gente Então, não fica na com isso, época, né? eu peguei a MTV, os VJs antigos já estavam saindo. Então, tipo, tinha sobrado pouquíssimos. Tipo, a Marina Person, Persson, o. Adoro, Como é o Marina. nome do. O Hugo Bauer, sim. a Didi Wagner. Nossa, também adoro. Até o Edgar, eu acho que o Edgar tava em processo de sair já quando eu comecei a assistir a MTV. Foram os melhores anos mesmo E com essa aí, turma. eu lembro até hoje, quando eu comecei a assistir a MTV, que foi, acho que verão de 2014, assim, sabe? Que eu comecei a assistir de verdade a MTV, que eu acompanhava todos os dias. 14? Ó, Nossa. 2004, olha que louca. Eu tinha Ah, Ah, 14 tá. Eu ia falar, anos, nossa, até eu já tava no 14, MTV, eu tô querido, há vendo muito 4. tempo. não.
velho. Então, aí tinha. Esses novos VJs começaram a chegar, tipo o Léo Madeira, o André Vasco, o Felipe Solari. E ainda tinha um pouquinho dos antigos, tipo o João Gordo, a Penélope, o Mion. A Sara. Tinham Isso aí programas, já é a entendeu? segunda geração da MTV, porque a primeira geração da MTV É. é Sabrina, Astrid, Cazé. Exatamente. Então, Esses daí, essa foi a então, Nossa, a primeira. primeira, a esses primeira tinha Thunderbird, Cuca Lazarotto, nossa, tinha o Zeca nem lembro do Camargo. caso. O O Zé Zeca Camargo foi Camargo, DJ. a Adriane Cris Galisteu. Couto. Adriane Galileu, verdade. Uhum. Mas eu acho que o grande tchan da MTV foi isso, né? Ser um canal para jovens, né? Que não tinha na TV aberta, né? E as Uma pessoas podiam falar qualquer coisa, né, na MTV, gente. Não tinha filtro, falava-se qualquer coisa. Eu acho que o único programa que tinha para jovens era o Programa Livre no SBT, né? Com o Serginho Groisman. Sim, E sim. depois quem apresentou foi a Babi Xavier. Mas a Babi também. Mas ele, quem deu voz aos jovens na TV Sim, foi o foi o Serginho Serginho. Groisman. E o que vocês achavam, gente, de Programa Livre? Não sei se o Igor pegou essa fase do Programa Livre, mas assim, falando de Serginho Groisman até Programa hoje, né? Livre é o O Altas público Horas de dele antigamente, tá, gente? é, É exatamente o mesmo formato, viu? Só exatamente. mudou de esse nome. formato é do Serginho Serginho Groisman Groisman, mesmo, sim. inclusive, né? Eu acho que ele deve ter patenteado, isso não é possível. Mas é que eu acho interessante porque ele trazia temas polêmicos para jovens e adolescentes e os jovens se sentiam à vontade de comentar. Então, às vezes, ele falava sobre sexo, levava uma sexóloga ou levava escolas para fazer discussões com artistas. Então, eu acho que esse era o legal do Serginho, né? Que é o que acontece Adorava até as hoje, bandas né? que ele levava. Ele levou ainda. Sim, sim. E ele sempre deu voz, então eu acho isso que foi interessante para ele. Tem uma entrevista do Paulo Freire no Programa Livre ainda, assistam, Sério, nossa, maravilhoso. obrigação. Olha, boa. Mas eu queria falar que na adolescência também eu assistia Angélica naquela novelinha dela. Ah, Fada Bela, Fada né? Bela, Fada Bela, eu adorava Fada Bela. Nessa época de adolescência, começaram no meio dos anos 90, né? Começou a dar o boom da TV a cabo, né? Aí Sim. começou a ter uma difusão maior da TV a cabo e programas importados, inclusive chegou a MTV e tal. Vocês tiveram TV a cabo, essas coisas? Vocês consumiam TV a cabo? Ah, na adolescência só. Cara, eu nunca tive TV a cabo, assim. Se você falar qualquer coisa de TV a cabo, eu não sei conversar sobre. TV a cabo era uma coisa mais elitista, né? Então, demais. Eu levei isso tanto pra vida, assim, que até hoje. É que hoje também, enfim, a gente já tem tantas plataformas de streaming que. Mas até hoje, assim, tipo, eu nunca tive. Assim. Se eu ia na casa de alguém que tinha TV a cabo, eu não sabia mexer no controle. Eu vim a ter TV a cabo na minha casa porque meu tio trabalhava na editora Abril, então ele conseguia assinaturas. E eu assistia muito na casa do Gui. Na casa do Gui tinha TV a cabo, né? É verdade. Mas aí o primeiro contato que eu tive com a MTV, por exemplo, foi na casa do Fi, assim. Porque você teve, acho que um pouco antes Já era no canal 32 lá em Santo André. Era 32. Ah, que era 32 32 também. também. 32 do HF. Teve uma época que a MTV saiu, foi pra TV a cabo, né? Depois ela voltou pra TV aberta. Ela saiu de novo. Mas aí já foi nos anos 2000, meio dos anos 2000, né? Que ela foi só pro cabo, ela tinha saído completamente do HF. Olha, gente, E depois voltou, né? Isso, depois ela voltou e morreu. Em meio a tudo isso, né, gente, essa programação jovem, essa programação infantil que a gente estava falando, a gente também consumia TV, imagino, TV adulta, né, novelas, jornais, programas de entrevistas. Então, assim, a gente assistia novela, a gente assistia, não sei vocês, passava Hebe na TV, assistia Jô Soares, quem ficava acordado até mais tarde. Eu assistia muito Hebe, tanto que quando a Hebe faleceu, eu chorei horrores, assim, fiquei muito... Ai, gente, eu preciso contar um negócio. Nossa. Conte-me. Quando a Hebe foi pro hospital, acho que uma das últimas vezes, eu desenhei um vestido pra ela e eu ia mandar, só que ela morreu antes. Ai, Nossa. eu fiquei muito, muito impactado. Eu adorava a Hebe, mas eu não consumia ela com tanto empenho, sabe? Nossa, eu consumia. Toda segunda-feira eu Jura assistia. que você assistia a Hebe? Toda segunda-feira eu assistia programa da Hebe. Uma senhora, né? Tomando chá de... Ela pegava o conhaquinho dela, botava um bolero e a Hebe na TV. Gente, eu fiquei muito chateado quando a Hebe morreu. Muito chateado, porque ela era uma pessoa maravilhosa. Eu lembro que eu ia pro JMJ, né? Que foi quando o Papa veio pro Brasil.
E, enfim, ela ia estar lá e tal, e aí eu tava mal empolgado, mas morreu antes, tadinha. Eu tinha o sonho de conhecer a Hebe, assim, sabe, de ir num programa eu dela. também, eu tinha Nossa, esse sonho. ela era a rainha da televisão brasileira, né? Icônica, né? Talvez Existe seja. uma entrevista que ela, Nair Belo e Lolita Rodrigues fez no Jô Soares, que pra mim é um dos momentos mais hilários da televisão brasileira. Olha, procura essa entrevista no YouTube porque é hilário esse momento, é impagável esse momento. É E aí verdade. tinha um ícone nessa falando de entrevista, e eu lembro que eu adorava ver qualquer coisa que Dercy Gonçalves aparecia. Assim, eu achava aquela mulher incrível. Ah, ela era Dercy ótima. era uma rainha também. Eu adorava. Qualquer coisinha que ela fizesse, eu tava lá assistindo. E ela ia muito no programa da Hebe, né? Tem vários trechos, assim, engraçadíssimos com a Dercy Gonçalves no programa da Hebe. Ela não saía do programa da Hebe, né? Nossa, é muito engraçado. Vocês já foram em programas de TV, assim, como Plateia, sei lá? Nunca fui. Eu já, diversas vezes. Eu nunca tive. Quais programas? Eu fui numa revitalização do Viva a Noite, apresentado pela Gilmelândia. Meu Deus, eu lembro disso. Peguei um menino no banheiro do SBT já, gente. Era bonito o menino? Não lembro. Nossa. E a Gilmelândia era simpática? Não sei também, não tive contato. Meu Deus, você esteve Eu lá. só sentei ali na frente, vi um pessoal dançando, um Garibaldo gigante e O Liminha tava entrei no animando banheiro, a peguei o menino e fui embora. Nossa. Peguei meu lanchinho também, porque todo programa tinha um lanchinho. Tinha. Eu fui no Altas Horas umas 15 vezes, gente. Nossa. Olha que legal. Eu era louco pra ir em Altas Horas. Vivia no Altas Horas. É porque é o menino, todo bonitinho, todo aí colocavam ele lá na frente pra poder ser filmado. Não, né? não era na frente, porque você tinha a entrada pelo. Como é o nome? A chegada do pessoal, sabe? Então, Tinha tipo, os modelos também, né? ônibusinho, eu chegava. Ô, Grey, demora muito uma gravação do Altas Horas, por exemplo? Demorava umas 4, 5 horas. Umas 4, 5 horas pra gente ver aquele tempo de programa que, sei lá, deve ser uma hora e meia, assim. Exatamente. Nossa. Aí eu fui. Gente, o mico do ano. Eu fui no Terra Sertaneja que passava na Band, mas aí eu fui só em 3 programas, eu acho. Que aí você tinha que colocar uma camisa social, só que, né? Tinha que ser mais heteronormativa. Aí você tinha que colocar calça jeans, esse era o traje cowboy, né? Nossa senhora. E aí, se você tiver um apetrecho country, você pode colocar. Nossa. Uma botina, um chapéu. Chapéu eles falavam que não podia porque dependia do tamanho. E aí, se for muito grande, não pode, porque senão, né? Gente, que cafona. Nossa, a Graça é praticamente uma celebridade televisiva. Porque, olha... Ô Igor, você não tem uma história com a vovó Mafalda? Então, é que assim, na verdade, eu já fui em várias emissoras, como várias coisas, né? Eu já fui como plateia, já fui na Band, já fui na Globo, já fui na Record, eu fui já no Pânico, quando era Pânico na TV, eu já fui nesse Mega Senha, fui no programa da Márcia. Vocês lembram do programa da Márcia? Claro, com certeza. Nossa, Icônico também. É icônica. Mas você tem que contar a sua estrela, Igor. Você vai chegar lá, né? Então. Aí eu me apaixonei pela TV, né? E aí eu entrei no teatro, enfim. E aí, enfim, conheci várias pessoas e nesse rolê de ir pra TV, eu conheci algumas pessoas também. E aí o produtor do SBT me chamou para ir no aniversário, acho que de 36 anos do SBT, para andar pelos bastidores com uma personagem, assim, porque um dos moleques que eu conheci falou que eu fazia personagem, eu nem fazia. E aí eu gostava um pouco, eu tava entre fazer o Nhonho ou a Vovó Mafalda. E aí eu arrumei uns figurinos, só que aí chegou lá, eles me ofereceram o figurino original do... Enfim, o figurino original, acho que era do Valentino até. Nossa, e legal. eu coloquei, andei por todos os estúdios, falamos com rock, encontramos um monte de gente, mas invadimos o Fofocalizando ao vivo também, tem vídeos da gente lá. Que legal. E aí tem uma
E se eu te mostrar a foto da Vovó Mafalda e eu de Vovó Mafalda, você não vai saber quem sou eu e quem é a Vovó Mafalda, porque ficou idêntico, a maquiagem. Legal. Foram eles que Incrível. te maquiaram? Foram eles, fizeram tudo. E Nossa. aí eu entrei, e o que acontece? As duas filhas do Valentino trabalham no SBT. Sim. E eu entrei e elas começaram a chorar. Não, Caramba, olha que só, que Ai, que legal. legal. E Ele já tinha falecido. já tinha falecido. já foi Sim. 36 anos do SBT, deve estar uns 39, 40, não sei. Eu acho que é a Beth, acho que o nome dela é Beth A Beth Guzzo. Guzzo, isso, Beth Guzzo. E eu entrei lá e ela começou a chorar, assim. E aí, pra mim, eu falei, tipo, caraca, que incrível, assim. E acho que foi uma experiência incrível. Eu andei todo o SBT, de cabo a rabo. Conheci o elenco da novela Poliana, quando eles nem tinham saído ainda. Que Meu legal. Deus. Manuela Tinha nem trabalhava saído. na novela? Eu funciono na internet, eu só sabia que o Igor ia entrar, tinha especulações de que o Igor entraria, né? E aí eu era muito fã do Igor por conta do filme Shaolin do Sertão. E eu achava aquele menino, acho até hoje, ele é um artista incrível. E aí eu fiquei perguntando, ai meu Deus, o elenco da Poliana vai estar aqui? A Poliana só sabia o nome da novela. E aí, tipo, a gente ficou, aí a gente foi, visitou o elenco de. Qual é a novela que tava passando? Carinha de Anjo. E aí a gente entrou numa sala que o elenco tava se reunido assim por uma das primeiras vezes para fazer reuniões sobre a novela. Foi muito genial, assim, Que muito legal. legal. Ai, que Gente, legal, Nossa. gente. e que legal, tipo, se pensar nos anos, começo dos anos 90, uma drag queen praticamente mesmo, né? Uma dessas. Apresentar um programa para criança, né? Porque a É, vovó Mafalda, ela se É, montava toda, né? mas tem um é, porém, né? Assim, tipo, nem tudo. Eu acho que. Ah, era aceito, não sei se a palavra é essa, mas talvez por ele ter uma vida de homem hétero com filhos e tudo mais, não sei. Aí era mais Será que o pessoal Não, entendia isso como, com como certeza era. lúdico? passava em pano, né? Se E fosse porque um. também tem o pano de que ele está. Ele é um ator Sim, É um interpretando um personagem personagem, muito né? caricato. Não tinha essa isso. visão, né? Um De uma Muito. narizinho drag de queen. palhaço. Exatamente. As pessoas não chamavam de drag queen, de transformista, Sim, etc. não Era rotulava. só uma pessoa com a roupa lá e Hum, tal. Não rotulava, isso aí. É, e acho que. existia uma nomenclatura, né? Mas se a gente pensar que era isso, né? É É, era o... super. Hoje a gente interpreta como sendo esse tipo de trabalho. Exato, um Mas trabalho. antigamente não existia isso. Por exemplo, diferente de ícone Vera Verão. Era verão, nossa. Sim. Jorge Era, Lavoe criou uma drag poderosíssima chamada Nossa, Vera Verão, que permeou os anos 90 inteiro. sim. Sim. Ele morreu em 2000, Acho que foi, Acho né? que alguma coisa assim, né? 2003, por aí. 2003. 2003, Então, 2002, não sei. permeou os anos 90 inteiro com Foi. um ícone realmente LGBT, que é a Vera Verão, né? Sim. Ele, Uma, inclusive, era um homem gay, né? um homem E gay Isso. negro negro, afeminado afeminado, na na TV televisão aberta. dificílimo de passar despercebido porque ele tinha 2 metros de altura, no horário nobre em horário nobre, num dos programas de maior audiência do SBT, e né? não E era se um estabeleceu, personagem que se né? diminuía, ao contrário, né? Isso. Exatamente. Era um personagem que não era Que se motivo de impunha, né? risada. Ele É, fazia rir, isso. né? Ele não Excelente. era Ótima o motivo lembrança. da piada, ele fazia a piada, É. né? Gente, eu penso na Vera Verão hoje, o quanto transgressor era, quanto o Jorge Lafon foi Completamente, transgressor. É completamente. absurdo, né? Talvez na TV Sim, de hoje ele não tinha espaço por preconceito, não teria espaço por Exatamente. sim. preconceito, né? E E ele é fazia engraçado. isso nos anos 80 e É, 90. não, e que quando a gente vive a época, parece que a gente não se dá conta do quão transgressor está sendo, né? Aquilo Exatamente. tudo, né? A gente, sei lá, achava engraçado, reconhecia o talento e tudo mais, mas não tinha tanta noção do quão transgressor é, E, tipo, era, né? Mas a também acho Vera que Verão saía do palco com o artista lá, hétero, famosão, sim, Pegando pegava ele, ele. pegava ele. exato. Poderosíssima. É, Você chegou a ver Igor a Vera Verão ou ela já tinha morrido quando você assistia? Eu nunca fui desse filme da praça na minha infância, mas eu fui assistir nas reprises, assim, aí eu vi a Vera Verão.
Mas assim, nessa época, nos reprise. anos 90, É, o programa de humor era Praça é Nossa, né? pra quem não É, sabe, a Praça é Nossa é um programa que é quase hereditário, né? É, sim. é. Passei Sim, pai pra é filho. O verdade. primeiro a fazer o A Praça é Nossa foi o Manuel de Nóbrega pai, E que agora passou depois o Banco da Praça pro filho, Manuel de Nóbrega 2, que trabalha com o filho. que agora passou pro filho, né? Mas é É, isso. A mas Vera eu já Verão fui, era. inclusive, na Praça Nossa também. Já Jura? Olha foi. só. Já fui. Inclusive, a gente estava falando sobre esse avanço da TV em si. É, e queria dizer, tipo, como eu fico feliz hoje de a gente ter um programa, por exemplo, como Amor e Sexo, sabe? Sim, Sim, Eu com sim. acho que certeza. É isso que eu queria até comentar, tipo, a representatividade que teve LGBT durante os anos na televisão, né? É, Porque hoje a gente, falando nos dias de hoje, a gente tem a Linda Quebrada sendo o principal, tendo um papel principal numa novela das 9, né? E um papel empoderado. sim, mas acho que nem tudo são flores, né? Assim, porque a gente estava falando da Praça é Nossa e se a gente começar a pegar um pouco, não sei se vocês vão concordar comigo, mas se a gente pegar como referência alguns programas de humor da década de 90, mais da década de 90, principalmente aqueles com Chico Anísio, Zorra Total, Escolinha do Professor Raimundo, a forma como os gays eram retratados naqueles é, programas eram péssimas, né? Assim, você tinha com aquele certeza. Jorge Doria, num quadro com Lúcio Mauro Filho, sempre se perguntando onde foi que eu errei, né? E tinha o seu peru na escolinha Sim. do professor Raimundo, também absolutamente caricato. Então, assim, eu não sei, é uma lembrança que eu não sei, não sinto saudades disso, e até quando passa no Vivo, assim, eu troco de canal, assim, não é Então, uma coisa que me remete a bons Essas tempos, essas representações representações. é, extremamente mau gosto, né? E sabe, sabe, caricatas, né? sabe que acho Caricatas. que desde criança, mesmo sem ser politizado, assim, acho que internamente eu já não era muito fã, assim. Então, eu não assistia quase nada que todo mundo assistia, todo mundo comentava, todo mundo gostava, assim. Eu já tinha um certo receio, não sei. Então, eu Já já era não É, torcida gostava contra, muito. assim. ao longo É, dos também não anos. era uma coisa que me atraía muito também, não. Eu Eu também já era não uma criança gostava. viada, eu queria E ver. quando eu lembro assim, eu penso de esses personagens de extremo mau gosto e não sei o quê, eu lembro do Pit Bicha, lembra? Pit Nossa, Bitoca, né? lembro. Exato. Né? Que era o É, Tom Cavalcante. Meu, como aquilo me irritava, é Gente, eu não verdade. suportava aquilo. Sim. Pra mim Né? também foi. Nossa, Era uma coisa vergonhoso, né? horrorosa. Era um tal das pessoas ficarem repetindo na rua o negócio lá do cuecão de couro, uma coisa assim. Gente, era tão, sei lá, sem noção. Eu realmente não gostava, não via graça E, naquilo. tipo, quando você vê de novo, não é engraçado, não Não tem é, graça. não tem graça. Não tem um ponto de graça. Não tem mesmo, realmente. E que bom Ele não que faz evoluímos, né? piada, ele Não. não- É, tipo, se ele chegasse e contasse uma piada de tipo três bêbados no bar, Mas é que seria muito tá, mais na engraçado. É verdade, pura existe. ridicularização de um grupo, né? Assim, você tá pegando um grupo ali e Exatamente. ridicularizando. Então, pra gente, é lógico que não é engraçado e não é engraçado, mas tem uma parcela da população que acha graça nisso. com Sim, mas É, certeza. aí é que tá. Se você for analisar objetivamente, eles não acham graça de uma coisa que ele tá falando. Ele acha graça de ridicularizar uma parcela da sociedade que considera condenável, portanto risível. Isso, exatamente. Porque no dia seguinte você ia pra escola e, não sei, mas assim, você era zoado e as pessoas se achavam no direito de usar essa cultura da TV como um todo pra Exatamente. ridicularizar Pra em cima das aplicar isso, pessoas né? ali na vida real. e Exatamente. por isso que, como o Igor falou, é importante você ter hoje um programa como Amor e Sexo, por exemplo, que mostra personagens LGBTs sem serem ridicularizados, né? E Exatamente. não são personagens, são pessoas, né? Pessoas, Pessoas, isso. exatamente, né? Exatamente. E o Com legal do certeza. Amor e Sexo também é que eles trouxeram esse pessoal que fazia parte desse humor ridicularizador, né? Que é Uhum. caricato e não sei o quê. E ele trouxe muito dessas pessoas nesse programa pra meio que aprender, né? Pra, tipo, entender essas pessoas. Tem muitas pessoas que faziam Zorra Total, que vão agora, frequentam o Amor e Sim, Sexo e tal. tem, exatamente. E ficam sendo expostos a essas novas.
interpretações que eles não tinham enquanto estavam fazendo essa espécie de humor, né? Exatamente, exatamente. Mas acho que houve também uma renovação, sei lá, de redatores, diretores. Eu acho que também a sociedade mudou e, de alguma forma, também acho que Então, não tolera aí a mais. gente discorda, porque eu acho que a que TV Globo é uma das piores nesse sentido, que é tipo, se você pensar que o do cargo mais importante da emissora foi passar de pai para filho, que é tipo então, Boni pro Boninho. então, Sim, acho Então, tem isso. tipo, não tem uma renovação Ah, clara e sólida e boa. sim, e Eles além, estão exatamente. indo de acordo quando a gente bate neles. Isso, e Quando a além, gente bate exatamente. neles, eles percebem que fizeram uma merda. além dos acessos também, né, que a galera vai tendo a outros tipos de profissões e consegue de repente entrar dentro de uma TV, aí tem um roteirista que tem uma outra visão totalmente diferente da elitizada ou daquela cultura criada pela própria TV, enfim. Sim, Acho com que certeza. a MTV já chegou derrubando tudo isso, assim, né? E aí, Derrubando tipo, barreiras, é. a galera que trampava na MTV, assim, já tinha um perfil e um currículo muito forte para a TV brasileira, assim. E aí, enfim, entra nas outras emissoras, e aí muda, né? Muda a cultura, muda os conceitos, Com enfim. certeza. E sabe uma outra coisa, Igor, que você falou de repertório, né? Basicamente é isso, né? Isso, Vai mudando o é isso. repertório das pessoas, mas eu acho que o público também vai melhorando o repertório, né? Porque É, com a chegada da internet, do streaming, é, da TV a cabo, que seja, né? Por mais que seja isso uma é parcela inegável. pequena da população, você acaba tendo acesso a produtos do exterior, outras coisas que retratam, de As pessoas repente, começaram a ficar mais críticas, né? isso. E aí você É, vê alguém E essa retratando crítica começou a atingir eles. isso, você vê Que alguém antes não retratado era de... uma coisa possível. Eles não. é. Você não sabia conversar com o Boninho, por exemplo. Como é que você vai Sim, conversar com o Boninho? Você mandava carta, ele queimava a carta, pronto. sim. Exatamente. Eles Agora ele tá precisam. no Twitch exposto para público inteiro, né? É, e existe uma cobrança do politicamente correto também, né? Você não pode fazer esse tipo de piada hoje sem ser Exatamente. totalmente Então atacado, não tá sendo né? uma evolução orgânica, tá sendo uma Ah, evolução forçada. A gente tá tendo Forçado. que impor É, essas mas sabe que evoluções ali. Sabe que, ao meu ver, assim, ao meu ver aí, eu falo do meu lado leigo, eu acho que essa parte ainda é muito recente, sabe? Porque eu já tava vendo a TV mudar, de certa forma, ainda numa época em que o acesso à internet não era tão popular assim, Uhum. Tão sabe? difundido, sim. Eu particularmente, enfim, é que eu cheguei também um pouco tarde assim, nesse lance de MTV e tudo mais, mas de certa forma eu via literalmente por exemplo, eu vi o Marcos Mion sair da MTV, e aí acho que o Marcos Mion entrou na Band, e aí depois ele entrou na Record, e de certa forma o conceito mudou quando criaram, por exemplo, legendários, assim. Eu vi que mudou muita coisa dentro da grade de programação da própria Record, assim, porque tá recebendo um tipo de artista que tem um outro tipo de público e que mexe com Sim, tudo sim. que a emissora produz, assim, sabe? E aí agora é óbvio, Exatamente. agora não, eles não conseguiriam manter o padrão de programas que eles tinham antigamente hoje, impossível com o Twitter existindo. Não, sim, com certeza. exatamente. Então, exatamente. A gente tem esses artistas que acabam migrando para outras redes e Plataforma. tal. Por exemplo, o Adnet. O Adnet Ah, na MTV, gente, era genial, era genial. Como é Deus da aquele programa Terra do e que o comédia que Adnet ele da tinha? MTV. O 15 Minutos e o Comédia O MTV. Comédia Comédia MTV, Gente, Era gente. muito MTV bom, né, gente? é minha lei. genial, Eu sei todas genial. as músicas do Comédia agora. Fernandona, lembra? Da Fernandona escovando Fernandona. dentes, Fernandona com o Rabin. A do. Fernanda com Rabin. De novo, Fernanda com Rabin. É maravilhoso. Sei Aquela todas. música do que a gente gosta, aquela do Pará lá. Balas de É Eucalipto Balas chegou para Eucalipse. balar. Gente, Chupar pra mexer, procura chupar essa pra música no remexer. YouTube. Como é que é? Eucalipso desperta a Joelma em você. Ah, eu esqueci. Essa música é Bota na maravilhosa. boca pra ficar louca, Ai, batendo mega rera Balas, teca. Eucalipso. Faz o DJ Chob. Eu gostava da lambada da maçaneta. gente, esse Lembram? Eita, programa eita, Comédia eita, MTV, eita. Essa era pra minha predileta, cara. Ô, gente, falando do Adnet, não sei se vocês lembram de um quadro que era Aula de Bichês.
Ai, socorro, aula de bichês. Gente, e aula de bichês, por que aula de bichês não é uma coisa que nós gays não entendemos como ofensivo, né? Na verdade é engraçadíssimo, né? É muito bem feito porque ele não tá Não é? ridicularizando a gente. Não tá eu, ridicularizando, é Tá isso. agregando a cultura Pois é. Pajubá. LGBT, o Pajubá, no mainstream. Tipo, é um cara Gente, será hétero. que a TV pré-histórica não queria fazer uma coisa assim lá atrás, de repente? Aquela TV Eu pré-histórica acho que a gente que falou que era de um caricata. modo muito não perturbado. Muito perturbado. Isso aí. Não sei, eu acho que não. Eu acho que a ridicularização era muito mais eficiente. Porque Então, essas pessoas que faziam TV acreditavam na ridicularização. eu acho que antigamente era um tipo de público, assim, e esse público mudou, assim. Eu acho que antigamente ridicularizar esse tipo de público era bom para o público que consumia a TV brasileira, era bom para quem estava produzindo, assim. Eu acho que conforme a gente foi ficando mais politizados, de certa forma, eles ficam sem ter tanto espaço para ridicularizar, sabe? E aí eu acho que, por exemplo, a proposta do Adnet de falar sobre isso é totalmente diferente da proposta do Senhor Nobre Trapalhões, que a por gente fala exemplo. sobre isso. Trapalhões, sabe? Os Sim. Trapalhões era muito isso. Nossa, Eles bem tinham o lembrado, Mussum, realmente. que era um exemplo, e tinha o Zacarias, né? Que eram exatamente. dois exemplos negativos da sociedade, e eles eram os mais ridicularizados, né? Aí você pega o Didi e o Dedé, que eram os heteronormativos, eram os que humilhavam os outros dois, né? Isso, exato. Então, aí você tem o Adnet nos anos 2000 fazendo uma coisa totalmente completamente diferente diferente e divertida, né? divertido. Eu queria encontrar, assim, qual é a nuance que realmente faz, assim, por exemplo, a gente achar que um Seu Peru, por exemplo, na Escolinha do Professor Raimundo, é um personagem totalmente caricato e às vezes até ofensivo, uma coisa que eu não gostava de assistir de jeito nenhum, e de repente você vê o Adnet fazendo lá aula de pichês e você Então, morre esse de rir negócio com que aquilo. de tipo alvo da piada. Uhum. No Seu Peru, no Pit Bicha, esses personagens, a piada é o personagem, é o indivíduo. Quando a Isso. Diné faz, ele está fazendo uma piada. Ele não está sendo a piada, entendeu? Ele está sendo o indivíduo, ele está representando o indivíduo LGBT, ou a gente não sabe qual era o personagem, inclusive, esse é a graça e também parte Isso, da graça, a gente não exatamente. sabe qual é o indivíduo ali. Neutro, né, que seja. Exatamente. E ele está fazendo uma piada, ele não está sendo a piada, né? Isso, exatamente. Aí você Ele matou. deixa É isso mesmo. acho que é isso, ele deixa de ridicularizar e torna isso parte de uma cultura. É igual, por exemplo, eu ficava me perguntando justamente por que eu amava tanto a música O Lado Bom de Ser Gay. É um monte de hétero cantando sobre o lado bom de ser gay. Mas de uma Sim. forma que você se sente parte daquilo. Isso faz toda a diferença. Falando em personagens assim caricatos e polêmicos, vamos pra novela? Sim. E o Crow, gente? Ai, gente, que close errado, né? Então, porque assim, o Crow ele é close errado e tal, não sei o quê, o Petzinho, a Gay Chaveirinho, não sei o quê. E aí ele protagonizou 2 filmes Sim. e teve uma novela, não teve que ele teve Além da novela estavam falando original dele. Não me ou foi só lembro. os 2? Eu não lembro. Acho que só tá dando muito destaque pra ele. Eu acho. Não sei, eu nunca gostei, nunca me senti confortável com o Crow. Não, eu também É, não. assisti. Eu assisti aquela novela da Cristiane Tereza Torlone, Cristina, Teresa né? Cristine, e eu não gostava daquele papel dele. Achava totalmente desconfortável. Que acabou agora, inclusive, né? A Fina Estampa. Passou. Isso, reprisou. Passou uma reprise agora, Mas Crow virou porque até as filme. novelas estão paradas por causa do Covid. Tem 2 filmes. Isso, exatamente. Então, eu realmente não me senti confortável também, mas não sei ao certo dizer o porquê ali, assim, quais eram os Foi fatores. uma que você acompanhou? Essa novela, É. acompanhei um pouco de longe, assim, não era um telespectador assíduo, mas vi várias cenas, assim, tipo. E aí o pouco que você acompanhou já não vingou o Crow pra você, né?
Não vingou. Mas eu acho que era mais para essa questão duas coisas. Eu acho que tinha essa questão dele ser extremamente subalterno, né, a Teresa Uhum. Cristina. E eu acho que também tinha um ponto ali que ele tinha um namorado secreto durante a novela inteira. E que você fica esperando no último capítulo para esse namorado ser revelado. E esse namorado não podia ser revelado, não sei, acho que pode ser que me falhe a memória, mas eu acho que era porque ele era hétero, alguma coisa nessa linha. E aí no último capítulo ele não mostra também o namorado, acho que é feito uma piadinha, alguma coisa Não, Acho que assim. era o ele é porteiro, não era o o motorista. motorista. Era o É, Baltazar, É o será? Alexandre Nero, isso. é. Só que ele é super abusivo com ele a novela inteira, né? Ele Ah, xinga entendi. ele maltrata É, ele, Sim, o faz tempo tudo. todo, E aí no exatamente. final revela que ele era namorado dele a novela inteira. sim. Mas aí são duas coisas, mais um agravante, né? É, ele é maltratado pela Teresa Cristina, maltratado pelo motorista, ele tem um namorado e não pode assumir também esse namorado. Então, assim, acho que é um conjunto de coisas ali bem. É um conjunto de coisa errada, né? E Sim. não presta serviço nenhum, né? Porque, assim, não mostra a história de uma pessoa que vive tudo isso e de repente supera ou alguma coisa nessa linha. Não, é É, não tipo, tem um ponto de de que ele. virada. Ai, é verdade. Ele Ele fica de entende a situação que surpresa. ele tá vivendo, né? Ele. Ele gosta, não sei. É, esquisito. Coloca o Guilherme nessa No mínimo prateleira. esquisito. Sim. Esquisito. O primeiro personagem que eu lembro LGBT é o Sandrinho e o. Qual que era o par dele? Jefferson. Sandrinho e Jefferson. Eu lembro muito desse, que foi o primeiro assim, casal, e foi muito louco você ver assim, esse assunto, Que né? novela? A próxima vítima. Hum. A Porque. próxima vítima eu lembro, mas eu lembro porque eu tinha o CD. A próxima vítima ela tinha o CD nacional que tinha a Catedral da Zélia Duncan. Eu ouvia essa música em loop infinito. Né, Olha. então, eu gostava muito da próxima vítima e tratou o assunto sem ser, tipo, pejorativo, Com sabe? uma certa sensatez, eu Uma achei, certa né? sensatez. Tinha um pouquinho de sensibilidade, né? A gente reviu essa cena Recentemente, recentemente, né? É uma cena entre a Suzana Vieira e o Sandrinho. que é André o Gonçalves. André Gonçalves, exatamente. Então, e aí tinha as duas mães. Uma das mães aceitou bem a homossexualidade do filho e a outra família Aziz Mota. rejeitou totalmente. Então Isso. tinha essas duas linhas de condução da trama. Então isso que era bem É, interessante. O André Gonçalves fazia um menino que era se aceitava muito mais, tranquilo, e o Jefferson já não. A família não aceitava tanto a homossexualidade dele. o primeiro personagem LGBT que eu vi foi o Lulu, da novela Barriga de Aluguel, gente. Sou muito velho. Essa daí eu já não lembro. Nem Era o sei Eric que novela é. Johnson que fazia. Ele fazia um gay todo estereotipado, e eu me lembro, gente, de cada comentário que eu ouvia, assim, de parte machista, assim, da família, a respeito dele. Falei assim, nossa, como é que esse ator tem coragem de fazer esse papel? Imagina você ser reconhecido na rua como a bicha da novela. Isso saía, assim, em É, papos de domingo, assim. E eu era super criança, assim, e isso me incomodava tanto, assim, me deixava tão mal esse tipo de colocação. E aí, claro, você vai entendendo os porquês com o passar do tempo, mas Hum. esse foi um personagem que me marcou bastante, assim. Eu, Eu acho que uma das mais marcantes também das novelas foi a Rogéria sim, Da sim. em Tieta Tieta, do Agreste. Eu não lembro a personagem. Dona Ninete. Dona Ninete. Mas ela era vai acompanhando respeitada, não tudo. era? Ela era respeitada pela Tieta, mas tinha personagens na trama que meio que. Praticavam transfobia. Exatamente, eram transfóbicos com Isso. ela. Mas tem uma hora que ela se revolta, né? Que ela pega e dá Tem. uma. Tem uma hora que a Tieta. Acho que a cena mais famosa é a Tieta defendendo ela contra o Hum, personagem do Cássio Gabus Mendes, lembra? Sim, lembro. sim, Que era sim. um sacerdote. Isso. E aí tem uma cena que a Tieta meio que defende ela porque ele tá sendo transfóbico, não sei o quê. E a gente ainda não existiam esses termos, né? Não Não, existiam não. Não, termos Ah, travesti, imagina. transexual, transfobia, essas coisas Não. não existiam naquela época. Então é tudo levado de uma forma muito mais chucra, né? Muito mais Totalmente. sim. não politicamente correta, né? Eu acho que Sa- sa- chucro é o adjetivo perfeito.
sabe que o personagem gay que eu vi, assim, eu nunca assisti muito novelas da Globo. E aí, com os VJs demitidos da MTV, a Tata Werneck foi pra Globo, e aí eu assisti Amor à Vida por conta da Tata Werneck, e me encantei com a história do Félix. Muito legal, Foi excelente. Foi o primeiro personagem gay que eu vi. Tanto que eu lembro que quando acabou Amor à Vida, eu fiquei pensando, caraca, como que eles vão conseguir superar uma história que nem o do Félix? Então, e aí eu vejo o poder da TV, assim, né? O quanto ela tem o poder. E a primeira vez que eu... Foi o mais icônico, assim, né, da TV moderna foi o Félix, né? Que eu acho que todo mundo tem como referência o Félix. Hoje em dia, Se sim. for pensar em personagens gay hoje em dia. Sim. E quando ele deu o beijo gay, eu lembro de ouvir comemoração na janela. Nossa, As pessoas sim. batendo palmas na janela, assim. Teve isso Foi uma mesmo. comoção nacional. Vocês lembram de América? Lembramos, sim. Bruno Gagliasso. Bruno Galinhaço. Pois é, o beijo que nunca teve, né? O beijo que foi gravado, mas não passou, né? Não foi ao ar, exatamente. O beijo que vinha aí nunca vê. Exatamente. Eu não sei se essa novela foi transmitida no Viva, e aí perguntaram se eles iam agora, né, em 2019, 20, sei lá, quando, se eles iam exibir esse beijo gay, mas eles falaram que não iam exibir. Que ia Eles manter devem ter jogado isso fora. Acho também que não acho. jogaram fora, deve ter ainda, mas. Eu acho que não. Será que não teria caído na rede se existisse? Pode ser, né? Mas assim, Que outras novelas vocês acompanharam? muitas, muitas, muitas. Eu posso sair da Globo, assim, aí vindo pro SBT, eu assisti. Tem Rebeldes, né? Icônico. Assisti Alegrifes e Rabujos, eu lembro que é uma novela que eu gostava muito. Cúmplices de um Resgate, essas novelas A mexicanas. novela mexicana, né? A gente tem que falar sobre como a TV brasileira trouxe tanto conteúdo de vários países diferentes, né, gente? Todo mundo em algum momento da vida assistiu pelo menos um anime. Sim. Ou seja, é uma cultura japonesa já, né? Sim. E novelas mexicanas. Todo mundo assistiu pelo menos uma novela mexicana. Um episódio de Maria do Bairro, todo mundo assistiu. Com certeza. Com Eu adorava Marimar, Simplesmente Maria, Maria do Bairro, Maria Mercedes. A Usurpadora e Todas Yaya. as Marias. Todas as A Marias. Usurpadora. Eu já quero falar aqui do caminho. Como é? Das Índias. Canavial, incêndio no Canavial. Já quero falar. Canavial de Paixões. Canavial de Paixões. É que tem a música Incêndio no Gente, Canavial. Canavial. Eu morava com meu bisavô que tinha Alzheimer, então toda vez que a gente assistia a abertura, lá quando eu morava no Nordeste, na época dessa novela, e aí ele vinha com um balde com água pra jogar na TV, falando que a TV tá pegando fogo, assim. Meu Deus, tadinho. Vamos falar sobre reality? Vamos. Sim. Casa dos Artistas. Falando em André Gonçalves, né, que a gente falou ali anteriormente, Sim. ele participou de um reality show precursor da TV brasileira. A rasteira do SBT na Globo. Exatamente. SBT partindo na frente na Globo. Porque, pra vocês entenderem, o Big Casa Brother... dos Artistas, meus amores. O Big Brother já era famoso nos Estados Unidos, lá fora. A Globo comprou os direitos de exibir Big Brother no Brasil, só que o Silvio Santos foi mais esperto e antes do Big Brother lançar, ela lançou Casa dos Artistas. E o que foi o primeiro Casa dos Artistas, né? É que é um programa com o mesmo formato, né? E ele lançou primeiro, só que com celebridades, assim. Com celebridades. Exatamente, Gente do céu. celebridades. Celebridades do naipe D. Vamos Alexandre Frota. Alexandre Frota. Bárbara Alexandre. Paz. Nossa, real. Bárbara Paz. Supla. Supla. Exatamente. Né? Supla participou de Casa dos Artistas. Vocês estão entendendo o que é isso? E a prefeita de São Paulo era a mãe E dele. foi pra final, exatamente. A final foi entre ele, Bárbara Paz. André Gonçalves, não? Ai, não lembro. Acho que o André Gonçalves participou de outra edição. Acho que foi da 2, não foi? Foi. Será que era Mara Alexandre? Acho que pode ser a Maria Alexandre. Gente, A Nubia de três Casa dos Oliveira. Artistas que foram muito bons. Teve não? 3 Casa dos Artistas. Teve também o Casa dos Artistas protagonistas, vocês lembram? Não, isso eu já não Que eram eu já não assisti. conhecidos. Com os O artistas. prêmio era ser protagonistas da próxima Protagonista novela de do SBT.
Vocês sabem que tem um integrante na Fazenda que tá rolando agora, que é também integrante do primeira edição do Casos E os Artísticos. Carriere. Matheus Carriere. Eu queria perguntar se vocês conhecem reality, que eu sou apaixonado. Gostava, talvez eu seja um pouco cruel por gostar, mas eu gostava muito de um reality show chamado Solitários. Vocês lembram? Alguém assistiu aqui? Eu lembro, mais ou menos. Era um reality show do SBT. Isso, e tinha umas provas que a pessoa tinha que ficar fazendo, assim. Isso. Eram 9 candidatos, eles ficavam dentro de uma cabine super apertada, acho que 4x4, assim. E aí eles só conversavam com um computador que se chamava Val. E aí eles ficavam Isso. lá sempre. E aí eles faziam a prova numa outra salinha, que eles tinham que passar por um corredorzinho. E aí, tipo, enfim, eles tinham que fazer prova para comer, prova para tomar banho, enfim, era bem louco. E as provas eram de resistência. Eu lembro que a prova final era ficar engateando em círculos. E aí, tipo, o que se manter mais tempo ganha. Só que você não sabe quando os outros jogadores desistiram. Você só tá andando, engateando, se perguntando, será que alguém já desistiu? Enfim, aí você desistia no seu momento, aí você descobriu se você ganhou ou não. Eu lembro que teve gente que ficou engateando por 8 horas, assim. Nossa. Deus me livre. Mas antes desse que você está falando, teve um que foi também precursor, que é o No Limite. No Limite. Nossa, No Limite eu assistia religiosamente, todos os domingos. Toda noite a mandala, né? Você tinha que quebrar a mandala. Quebrar a mandala da pessoa. O episódio inesquecível é aquele que a moça teve que morder o olho da cabra lá pra comer. Sim. Olho de cabra, é verdade. E a vitoriosa do No Limite? Elaine, a primeira vencedora. Exatamente, maravilhosa, né? Uma mulher gorda ganhou No Limite, gente. Maravilhoso. Eu tava vendo esses dias ela falando sobre como foi participar do Limite, achei lindo. Foi maravilhoso, assim, né? E o Big Brother também, né? Que o Big Brother, os primeiros Big Brothers foram sensacionais, né? Foram icônicos também, né? Sim. Acho que até o primeiro Big Brother Bambam, Kleber Bambam. Nossa, verdade. Eu gostava da Cida do segundo Big Brother, aquela que era aeromoça, que tinha uma voz rouca. Achava ela engraçadíssima. Tinha a Cida. Tinha o Tirso, lembra que gostava da Manuela, assim, uma relação assim. Ai, gente, o Tirso eu mamaria muito. Né? E o Jonas 22. Jonas 22, gente. Aí depois no 3 acho que foi o Dominic que ganhou, mas teve a Sabrina Sato, né? Do 4 eu não lembro, e no 5 teve a Grazi, né? No primeiro teve a Juliana Alves, não teve? Teve a Juliana Alves. Que agora é atriz da Globo, maravilhosa, uma atriz maravilhosa da Globo. Isso mesmo. Nossa, os primeiros Big Brother eu adorava assistir. Eu também gostava. Eu liguei muito para reality show, na verdade. O que mais me chamou a atenção foi No Limite, porque era completamente diferente. Nossa, assim, os primeiros Big Brother eu gostava ligava, eu participava. Eu era apaixonada. Eu assistia e era isso. Não era fã de uma pessoa, sabe? Eu era apaixonadaço pela Fazenda, assim. Big Brother eu assisti essa última edição, o que eu acho que superou tudo. Todas as a edição que passou superou qualquer coisa. Eu assisti. Você assistiu? Na verdade, eu não assisti, eu assisti pelo Twitter. A gente assistiu pelo Twitter. Tá ótimo, tá valendo. Não, tava bom também. Eu assisti também essa última edição. É uma vitoriosa maravilhosa, né? Thelminha. Thelminha, maravilhosa, o resto nadinha. Eu lembro do Hipertensão também, que é um também não durou muito. Mas que tinham várias coisas bizarras, assim, que as pessoas tinham que se submeter, assim, pra ganhar o prêmio. Esse Hipertensão era Era aquela versão brasileira do Fear Factor? Pode ser, talvez. Assim, tinha muita coisa nojenta. As pessoas tinham que enfrentar bichos, tinham que comer coisas ruins, assim, tipo, bichos também, minhoca, tinha que colocar a mão em certas coisas, assim, certos animais, não sei. Tinha esses quês, assim. Nos últimos 70 anos, a TV foi muito importante na formação da sociedade das pessoas, né? Na formação até de caráter, no que as pessoas acreditam, no que elas respeitam ou não. E agora que a TV está perdendo grande importância, né? Tipo, hoje a gente tem Netflix, tem a Amazon, outros serviços, tem o próprio YouTube. Será que a TV vai continuar influenciando ainda as pessoas durante muito tempo? Então, hoje em dia a gente mudou o consumo, né, de TV. Hoje em dia, por exemplo, aqui em casa a gente não tem TV. Não tem TV a cabo. Se a gente quiser ligar a TV em algum canal, a gente não tem. Sim. Então, tipo, nosso consumo é estritamente stream.
Exato. Então, tipo, todo o nosso conteúdo é o conteúdo só que a gente quer assistir. Não tem uma coisa aleatória passando a qualquer momento na TV. Eu acho que tem isso, mas Para assim, vocês mudou o consumo? Mudou, mas eu acho que eu acho ainda que isso é uma coisa da gente que mora numa grande cidade, entendeu? Eu acho que o Brasil é muito Sim, com grande certeza. e ainda Aqui, depende muito da TV aberta, assim, as pessoas como forma de entretenimento. Mas realmente mudou bastante, assim, aqui a gente pouco liga a TV também, é mais mesmo YouTube ou então qualquer outro serviço de streaming também. aqui em casa, enfim, de 2010 para cá, a gente sempre teve uma média de 3 TVs em casa. Antes eram só uma, aí a gente começou com umas 3 TVs em casa, e normalmente as 3 sempre estavam ligadas em canais diferentes, assistindo coisas diferentes. Só que hoje, por exemplo, só minha avó aqui em casa assiste TV aberta, e de certa forma, a programação de TV aberta tá bem ruim comparado ao que eles produziam antes. Efetivamente, por exemplo, o acesso à internet, que é o que possibilitaria o stream, tem muita parte da população brasileira que não tem acesso ainda. Ainda mais quando você tem que pagar o serviço de stream, né? Aí é menos ainda. Sim, Então a ter uma TV internet boa. ainda faz parte muito da maior parte da população brasileira, né? A TV aberta, digo. Sim, com certeza. E não tem como dissociar a construção cultural que a TV provém da nossa construção enquanto sociedade, né? Porque ela ainda continua com esse poder. Maior parte das pessoas que existem no Brasil consomem esse tipo de conteúdo. Então a sociedade vai continuar sendo moldada por isso. E a TV ela tenta fazer essa migração sem perder a TV aberta, né? Então, sei lá, a Record tem o Play Plus, a Globo tem o Globoplay, e aí tem conteúdo que você vê lá, mas tem conteúdo que você só vê na TV aberta. E aí você traz de volta a pessoa, por exemplo, o próprio Big Brother, que você entra lá no Globoplay, assiste videozinhos, não sei o quê, mas tudo que você precisa acompanhar de mais importante do programa, ele é ao vivo na TV, o que faz você voltar para a TV, e antes da TV passa a novela, o que faz você assistir a novela para poder assistir o Big Brother, para poder fazer sentido tudo que você viu na internet até então, assim, sabe? Acho que tem essa jogada da Exatamente. TV, trazer a internet para a TV. Sim, mas é que eu vejo muito das crianças e adolescentes, pré-adolescentes hoje em dia, e esse público não consome mais TV, né? Você Sim, vê esse público somente em streaming, YouTube, isso, somente. Então, esse é o exatamente. futuro das pessoas. Essas pessoas que são futuro não consomem mais TV, Então, né? a nossa geração, assim, que tá nos 30 e pouquinhos, e 40, e. Dos 30 pra frente, digamos. A gente é o aparelho que tá mantendo a TV viva. É. A gente que tá mantendo a TV aberta A viva. gente tá nessa Então, zona o de pessoal que tá transição. vindo agora não vai mais acompanhar a É, TV do jeito que a gente acompanha. exatamente. Mesmo as pessoas que hoje não têm acesso à internet, não têm acesso a streams, você já vê com dando o celular para criança para assistir a Galinha Pintadinha, entendeu? Sim, exato. Então É tá isso. mudando, tá caminhando para uma mudança drástica, tipo, de morte mesmo da TV como a gente conhece. Sim. Eu não sei se morte, mas assim, uma diminuição bem grande de tamanho, de estrutura, né? A gente vê esses movimentos assim da Globo não renovando contratos de várias estrelas, justamente porque está diminuindo de tamanho, está diminuindo a estrutura. Então é uma mudança mesmo. Mas é porque eu digo muito isso porque, por exemplo, meus sobrinhos nem sabem o que é Globo e SBT. Né? Então essas crianças não têm nem noção da existência disso. E elas são muito. Elas nasceram numa TV que elas não ficam esperando passar uma Isso, programação. Elas querem assistir o que elas querem. achar que eles vão estar esperando um programa de TV passar, gente, imagina. Não existe isso. Então é isso que eu acho. Que a TV está caminhando para um fim mesmo, assim. Eu acho que. Uma reinvenção, né? Eu acho. Vai Assim, o mudar. Brasil é muito grande, né? A gente pega sempre, claro, os exemplos de grandes cidades, né? Então, na metrópole, realmente, as crianças que estão aqui é muito mais fácil para elas terem acesso a outras coisas que não a TV, né? Então, gente, é isso, a TV morreu. Ah, louca! Ah, louca.
Vamos para o nosso Indicacholas da semana? Vamos. Hoje a gente vai indicar coisas que vale a pena ver ou rever na TV aí. Se você puder ver na TV mesmo, no YouTube, vamos ver aí o que dá para fazer. Igor, quer começar? Eu posso começar, acho que eu já comentei ao longo do podcast, assim. E a minha Indicacholas, acho que para a galera que vem aí da geração cultura, galera de 90, 2000, assim, que nasceu nessa época, então, nessa época 2005, tava acordando cedinho para ver a abertura de Teletubbies da TV. Eu indico o clipe de Palavra Cantada, que se você é essa pessoa que assiste a cultura, você não vai lembrar pelo nome, mas quando você colocar para ver que você der o play, você vai falar, eita porra, e daqui a pouco tá chorando. Do Palavra Cantada, essa é a minha indicachola de hoje. Bacana. Eu vou indicar novela, gente. Quem puder assistir, eu não sei se está passando no Viva ou se está disponível no Globoplay, mas se puder assistir Vale Tudo, com a icônica vilã Odete Roitman. Eu acho que esse é um momento bem marcante da TV para mim. Eu lembro que eu era bem pequenininho, adorava, e ficou marcado no imaginário de muita gente que acompanhou essa novela. Então, esse fica como, sei lá, o meu momento especial, na TV brasileira. Eu já citei também esse momento, para mim, um dos momentos mais icônicos da televisão brasileira é a entrevista da Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues no programa do Jô Soares. Elas ficaram os 3 blocos no programa e é hilária, você chora de dar risada. Elas contam histórias da vida, sabe? E elas contam um pouco a história da TV também. Eu acho que ali estava perto da TV completar 50 anos. E Olha é só. muito bom, muito, muito engraçado. Elas contam histórias maravilhosas sobre a TV, sobre como elas ajudaram a fundar praticamente a TV. Então tem essa entrevista no YouTube, procurem essa entrevista e chorem de dar risada, porque é muito, muito, muito engraçado. É muito boa mesmo. E você, Greg? Gente, eu lembrei de um negócio muito legal que passava na MTV. Foi numa das épocas de ouro da MTV, que foi mais recentezinha, que foi a Liga MTV dos VJs Paladinos. Lembra Hum, disso? lembro do nome, mas não lembro Foi. exatamente. Era um desenho? Era um desenho animado em que todos os VJs da MTV eram super-heróis, eles tinham superpoderes. E, tipo, eles. Acontecem várias coisas, assim. Tipo, tem um episódio que eu lembro da Celine Dion. A Celine Nossa. Dion é a vilã do episódio. E aí ela Viagem. canta My Heart Will Go On, e o superpoder dela é esse. Nossa. É muito engraçado. Liga a MTV dos VJs Paladinos. Vejam se tem no YouTube, não sei onde vai ter. Eu queria fazer um adendo, já que você citou a MTV, eu queria falar da aula de bichês do Adnet, que é muito bom, assim, também se puderem dar uma olhada no YouTube, tem. Ai, verdade. Se vocês. Ó, a gente já citou muitas coisas aqui Durante o nesse episódio. episódio que dá pra vocês procurarem. É, Assistam o. Como é o nome? aula de bichês. O Balas Eucalipso, o clipe Balas Eucalipso Chupa pra do remexer, Comédia chupa pra MTV. remexer. Gente, faz o Ed J. Chob, não sai da minha cabeça. Pra sempre, pro resto da minha vida. E aí tem o Super Temaki, tem o Lauro Gaiola das Português. Cabeçudas. Gente, Gaiola das Cabeçudas é icônico. O acústico, Tem, lembra que ele fez aquele acústico do O funk? acústico pesadão. tem Gente, o rap, acústico pesadão. o rap da Fernandona. Rap da O rap da Fernanda. Fernandona. Gente, só momentos icônicos do Comédia MTV, assistam também. MTV daria um programa, na verdade, um Ah, episódio. Gente, Gente, é isso. Todas satisfeitas? Sim, sim. super. Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais. Cholascast em todas as redes. Um episódio novo toda quarta-feira. A gente volta semana que vem. E é isso. Um beijo, tchau. Beijo. Kisses.